Fala Umbanda, todo mundo bem aí? Eu espero de verdade que sim. Meu nome é Renato Tchalian, ela é a Silvana Tchalian. E esse aqui é o Devaneios de Umbanda, seja sempre muito bem-vindo. Aquele programa onde a gente gera um tema e bate um papo sobre ele. E hoje a sugestão de tema veio da Nanda, uma irmã de fé nossa, que é oriunda do Candomblé. E na verdade a dúvida dela não é uma dúvida, é um monte de dúvida. Ela se diz uma médium iniciante dentro da Umbanda. E aí? Ela tem todos os medos que são inerentes a quem está começando no mediunismo de Umbanda. E é isso que a gente vai bater um papo hoje, rápido, prático, simples, para acalmar todo mundo. Primeira coisa, um médium de Umbanda, ser um médium de Umbanda, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É claro que quando você entra, quando você é novo, quando você inicia, tudo é obviamente novo para vocês, são sensações que você tem, são vivências, são realidades diferentes que você passa a viver naquele momento. Você entra, começa a desenvolver, começa a se preparar. E ocorre muito isso em casas que são às vezes grandes, com muitos médiuns. O médium não consegue ter a atenção que deveria ter para saber, para ter o norte, para saber se está caminhando certo, se tem que ter alguma orientação diferente, como está indo. E o que acontece nesses casos? Muitas vezes você para se preocupar quando você começa a incorporar. Sou eu ou é o guia? Como eu faço, como eu procedo, é caboclo ou cabocla, é preto velho ou preta velha, cigano ou cigana, e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu vou pedir aqui, a Silvana, a quem carinhosamente eu chamo de Su, também é relativamente nova na Umbanda. Veio de muitos anos no Espiritismo, como vocês devem saber, quem me acompanha há um pouco mais de tempo. Então, Su, o que você viveu? Como é que funciona? Como é que funcionou isso para você? Quais foram, se é que existiram, os teus medos? A gente, sei lá, né? Eu acho que o meu maior medo é com relação ao nome da entidade. Eu ainda estou em desenvolvimento, eu ainda não sei os nomes das minhas entidades. Então, meu maior receio é esse, de achar, por exemplo, sei lá, eu queria tanto que fosse o Pena Branca. E eu fico, o Pena Branca, não, acho que é Pena Branca, deve ser. Eu acho que vou falar, é Pena Branca, pronto. E depois não ser. Então eu morro de medo disso. E também eu tenho medo assim, sou eu que faço, é o guia. Ai meu Deus, porque ele veio, bateu no peito, mas será que fui eu? Será que eu fiquei com isso na cabeça porque eu olhei, o meu irmão faz isso, então eu acho que eu também tenho que fazer. Assim, é esse tipo, se bem que eu sou bem tranquila em relação a isso. Como eu não tinha nenhuma mania, né, justamente por eu ser nova na religião, então eu não deixo influenciar, ele tem que bradar, tem que bater no peito, né? Tem que mancar, tem que agachar, tem que subir. Quanto a isso, eu não fico assim, eu não imitando. Mas às vezes não é imitando, às vezes você é inconsciente. É animismo. É o animismo, que é muito comum, tá, gente? O animismo não é uma coisa ruim, diferente da mistificação, que eu já falei aqui, na minha opinião, é crime. Veja, deixa eu até tomando um pouquinho a palavra da Silvana. Até para médios, eu vou dar o meu exemplo, tá, gente? Para tentar esclarecer um pouquinho isso. Eu tenho 36 anos de idade, tenho 36 anos e 9 meses de Umbanda. Eu nasci dentro de um terreiro, vivi dentro de um terreiro e vou morrer bem velhinho dentro de um terreiro. E eu sempre pensei muito sobre isso, como é que seria o meu momento, porque eu não tive nenhuma sensação, nenhuma mediunidade aflorada antes do tempo. Então eu não tive tontura, eu não tive dor de cabeça, eu não passei mal, eu não tive nada. E um dia me colocaram para entrar no desenvolvimento pela minha idade. Eu tinha então 17 anos.
eu até cheguei a pensar que incorporar não era pra mim não. Eu falei, não, essa coisa aí não vai rolar comigo não, cara. E pra mim tava tudo bem, eu ia ficar na Tabac, eu era Ogan na época e tudo bem. Pois bem, você começa a desenvolver, a entidade começa a te lapidar, até que as coisas foram acontecendo, você passa a ficar mais sensível ao mediunismo e você começa a incorporar. Não adianta, meu irmão, achar que incorporou, você vai dormir, você vai apagar. Não adianta você achar que é uma coisa super, hiper, mega forte. Não é, tá? A incorporação, que é o tipo de mediunidade mais comum dentro da Umbanda, é como você andar de bicicleta. Você começa devagar, você vai acostumando, né? Tem um exemplo clássico que o meu tio e pai pequeno do terreiro onde eu nasci falava, que é o seguinte: você incorporar é você emprestar o seu carro, onde o carro somos nós, né? Então você empresta o teu carro e você vai para o banco do passageiro. E lá no começo você fica completamente apreensivo, porque você não sabe quem é o motorista, você não sabe como funciona, tá? Com o passar do tempo você percebe que esse motorista, além de ser um motorista muito melhor do que você, ele quando te devolve o carro, ele trocou o óleo, lavou, encerou, encheu o tanque. Ou seja, você começa a confiar muito mais no motorista. Até que chega uma hora que você já vai curtindo a paisagem, que você já vai até dando uma cochilada no carro, né? Então, na incorporação é mais ou menos a mesma coisa. No começo é muito sutil, mas muito mesmo. E com o passar do tempo, com a afinidade entre você e a entidade, você passa naturalmente a ir sentindo mais, a ir se envolvendo mais. A gente vai se soltando mais, dando espaço para perceber, para ir sentindo que não é você, não eu. Então muitas vezes você consegue ter essa percepção, essa diferença. Então muitas vezes no desenvolvimento você sente muito forte a irradiação quando canta para um determinado orixá ou para uma determinada linha. E depois que você incorpora, você percebe que não tá mais assim, tá muito mais sutil. O que pode te levar até uma preocupação. Fala, pô, mas quando eu tava desenvolvendo eu sentia muito. Hoje tá difícil, eu sinto bem pouquinho, bem fraquinho. Não se preocupa, meu irmão, é assim mesmo, tá? Se ninguém na casa que você frequenta te falou, eu tô te falando. É assim, não se preocupe. Muita gente nessa altura pensa em desistir porque acha que tá fazendo errado, acha que tem alguma coisa que não tá fazendo certo, porque vê todo mundo lá incorporando, bradando, batendo no peito, ajoelhando e tal, e a pessoa não. Esquece o mundo, viva a sua realidade, viva você a sua sensação. O que aconteceu comigo também, logo no começo, eu demorei assim uns 4 meses pelo menos, né, pra eu começar a perceber que não era eu, que tinha uma coisa a mais, né? Mas assim, eu lembro que daí entrou um irmão novo, né, lá no terreiro, que também nunca tinha incorporado, tava desenvolvendo. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, olha, não fica assim, muito nervoso, né? Criando expectativa que você já vai incorporar, porque não vai. Eu queria muito incorporar, mas você vê, até hoje nada. Mas assim, você vai sentir tontura, você vai, né, tal. Comecei a preparar ele, não, tá bom. Eu falei, você vai girar, mas é assim mesmo, não vai acontecer nada, vai demorar, né? No primeiro, na primeira gira, o menino incorpora. Eu fiquei assim, ó, nossa, mas eu fiquei tão mal. Eu falei, gente, tô fazendo alguma coisa de errado, não é possível. Como é que pode? O menino nunca teve contato, era a primeira vez que ele tava pisando pra trabalhar num terreiro. Ele ia na assistência, mas nunca aconteceu nada, nem na assistência. Veja, o desenvolvimento não é uma ciência exata. Não é porque aquele irmão incorporou em 3 giras, em 3 meses, em 6 meses, que com você vai ser igual. Então, é que eu queria que a gente quer que seja, porque a ansiedade, né? Cada um tem o seu tempo. Então, o que eu falo pra você, meu irmão? O primeiro passo, não desista, nunca. Não se entregue a isso. O ter medo e o ter dúvida é muito bom para o médium umbandista. Faz com que você queira sempre caminhar de forma correta. Mas não desista. Em dúvidas, procura o seu dirigente ou médium experiente que seja da sua confiança sempre. E exponha esse teu medo, esse teu receio que você vem sentindo.
Então vamos lá, algumas coisas que a gente já pontuou aqui. Desenvolvimento, cada um tem o seu tempo. Começou a incorporar, entenda que o começo vai ser muito sutil. Entenda que enquanto você enxergar aqueles irmãos bradando, batendo no peito, dando cambalhota e pirueta para incorporar, com você muito provavelmente será diferente. Será a tua entidade chega, vai te ajoelhar, bater cabeça e ponto final. Ficar quietinha, nem falar nada, porque ainda não é hora. Isso tudo é normal, é comum. Não se preocupe por conta disso, ok? Dito isso, vamos para uma fase seguinte, né? Que é a hora que a entidade fala o nome e risca o ponto dela. Tem uma hora para isso acontecer? Não, não tem. É o tempo da entidade. É a forma como a entidade quiser trabalhar, ok? Eu fiquei 2 anos, foi 2 anos, para que a minha primeira entidade passasse o nome dela e riscasse o ponto dela. E como é que eu soube, ou como é que eu sabia que de fato aquele era o nome e aquele é o ponto? Porque é mais forte do que você, tá? Falar isso, eu que já vivi, pode ser muito simples para você que ainda não viveu, mas não se preocupe com isso. Na hora, a tua entidade vai falar. O meu caso, e posso contar a minha experiência, a primeira entidade minha que passou o nome, no terreiro onde eu desenvolvi, enquanto o caboclo de preto velho não desse nome, não riscasse ponto, você não incorporava com nenhuma outra linha, tá bom? Então, foi numa sessão de preto velho, onde meu preto velho se manifestou, e eu não tinha a menor perspectiva de saber o nome dele, não tava ali. O preto velho incorporou, tava no cantinho dele, como todas as vezes. A preta velha que comandava a casa, ela veio até o meu preto velho e ela perguntou: meu velho, me fala o seu nome. Eu, médium, óbvio, passei à frente pra não errar e fiquei quieto. Foi preciso que a preta velha dissesse: meu filho, é esse nome que tá brilhando na sua cabeça. Porque de fato tinha, e tava piscando como se fosse um luminoso, um outdoor, um neon fortíssimo, escrito Pai João. Aí eu falei: ela, Pai João, seja muito bem-vindo. Quer riscar seu ponto, meu nego velho? Aí eu também, morrendo de medo, fiz que sim com a cabeça. Só que eu não tinha a menor ideia de qual era o ponto do meu preto velho. Pois bem, quando ele pegou a pemba, na hora ali ele riscou e saiu e não teve problema nenhum. Voltou pro lugarzinho dele e continuou do jeitinho que ele é até hoje. Com a diferença que hoje ele fala mais que a boca, né? E é pidão pra caramba. Na sessão seguinte, caboclo também, mesma coisa. Eu incorporei, mas porque aí você, médium, já cria uma confiança maior, tá? Isso também é muito comum. E com o caboclo aconteceu muito semelhante. Então, meu pai, qual que é seu nome e tal? Aí foi mais simples, fluido. Ele falou e riscou o ponto dele e vida que seguiu. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe a princípio com o nome da sua entidade. Não importa se você já incorpora 1, 2, 3, 5 anos que seja. Na hora que a entidade quiser e lhe for perguntada e tiver sentido ela falar o nome dela, ela vai falar. Mesma preocupação com relação a se é um caboclo, cabocla, preto velho, preta velha e assim por diante. Na hora que for o ideal, a entidade vai passar o nome. Obviamente você vai saber se é caboclo ou cabocla, preto velho ou preta velha, assim por diante, né? Caboclo pena branca, que a Silvana deu exemplo, por que não uma cabocla pena branca? Pode ser, tá? Isso não tenha nenhuma confusão com relação a isso. Na hora certa a tua entidade vai falar tudo pra você, tá? Então o que tem que ter? Um acompanhamento, algum médium mais experiente próximo a você. Em caso de dúvidas, que serão sempre muitas, não tenha receio de perguntar. Não existe dúvida besta, não existe mesmo. É melhor na dúvida não fazer, percebe?
Na dúvida, não seja corajoso nesse sentido. Pergunta, questiona, entenda para na sequência agir. Uma outra coisa muito interessante que pode acontecer também no desenvolvimento, a forma como a entidade chega. De repente o teu caboclo se apresentou numa sessão e chegou, bateu o teu joelho e riscou alguma coisa com a mão no chão, algum símbolo, e na outra sessão não. Pô, quem que chegou? Foi outra entidade? Provavelmente não, pode ter sido a mesma entidade que chegou de formas diferentes. É muito comum, porque ela vai se adequando a você e você a ela. Tenha certeza que quando você olha na sessão e vê alguns irmãos, de novo, bradando, batendo no peito, não sei, quando as entidades chegam, não começaram assim. Não foi a primeira incorporação deles já desta forma, não foi. Então não se preocupe caso isso ocorra com você também. Também é bem normal. O jeito como o meu caboclo chega hoje nem se compara à forma quando eu comecei a incorporar. Meu preto velho é exatamente a mesma coisa. Você teve isso também, Su? Foi diferente no... Foi, sem dúvida. Vem afinizando, vem dando uma... Não é isso? É verdade. Então, vivencie essa situação, se permita sentir. Tanto é que no começo, assim, eu senti ele chegando, aí eu ia lá no desenvolvimento e ia girando. Tinha momentos que eu falava, meu Deus, será que eu tô incorporada ainda? Será que ele tá aqui? Hoje eu já não sinto mais isso, não. Hoje você já sabe que ele tá ali. Que ele tá ali, não tem mais essa dúvida. E aí a gente chega já na conclusão para você, médium iniciante. Após a tua entidade falar o nome, falar o ponto, riscar o ponto, vai chegar a hora onde você começa a dar conselho. Que é uma hora assustadora e é muito comum, tá? É você ou é o guia? Porque você também quer ajudar, tá? Então, como proceder nessa hora? Tá? De novo, vou citar o meu exemplo. Quando eu cheguei nesse estágio de começar a dar consulta, eu redobrava a minha atenção e o meu cuidado enquanto médium. Naturalmente, você médium de Umbanda acaba se moldando, acaba se mudando para melhor. Mas aí então, em dias de gira, de fato eu firmava uma vela e firmar a cabeça igual concentrar. Então eu firmava uma vela, eu acendia, eu pedia, em primeiro lugar, eu pedia desculpa por ser tão imperfeito, e eu pedia que eu servisse, que eu funcionasse como um bom aparelho mediúnico, e que eu sempre me colocasse no meu lugar, que eu era somente um intermediário entre o consulente e a entidade. Eu pedia ou implorava no começo, que eu morria de medo, para que eu nunca passasse à frente da entidade, em hipótese nenhuma. E perceba, meu irmão, minha irmã, e aí eu vou na primeira consulta que você for dar, depois quiser deixar o teu testemunho, ou você que já dá a consulta, quiser deixar no comentário, eu vou ficar muito feliz. Você vai perceber que muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, você tira uma conclusão do que o consulente te fala, mas a resposta que vem na tua cabeça é completamente outra. E essa que vem completamente outra é a entidade. Essa que te surpreende é a entidade. Essa que de repente pensa num negócio que você nunca pensou na vida, isso é a entidade. E isso acontece. Não é um privilégio de poucos, não. Isso é um dom de quem se entrega para a espiritualidade. Tá? Então não tenha receio. Tá? Entenda que, pelo menos na nossa raiz de Umbanda, você só passa a dar consulta depois de estar já com a firmeza dos teus guias, firmeza que eu digo espiritual, de passar por alguns rituais. Aí você já está preparado para dar conselhos, dar consultas. Então não se preocupe. E uma coisa fundamental, na hora que o teu dirigente ou que a entidade do teu dirigente te põe para dar consulta, você não tem do que duvidar, porque a entidade chefe daquela casa
confia em você, confia nas tuas entidades. Então, concluindo que o vídeo já ficou muito longo, se entregue à espiritualidade. Dúvidas teremos a vida inteira. Eu tenho muita dúvida ainda, mas muita mesmo. Eu sou só um aprendiz, assim como todos nós. Então, se entregue a isso, viva isso. Dúvidas, fale com seu dirigente, fale com algum médico que seja da sua confiança, tá? Por acaso, seu dirigente disser alguma coisa diferente do que eu disse, ele está correto e eu errado, ok? Não tenha medo, não tenha receio, viva isso, se entregue a isso e se permita vivenciar. Pois se a tua intenção for a melhor possível, se você tem a consciência de que caminha na humildade, que o teu intuito é só ajudar, é fazer o bem para as pessoas, não tem como você errar nessa hora, meu irmão, minha irmã. Então se permita isso, ok? Su, alguma consideração final? Não, é isso tudo que você disse, tá certinho. Vai pedindo, vai fazendo uma prece, né? Acende uma vela de repente pro seu guia, enfim, é isso mesmo que você falou. Não sabe a linha do teu caboclo? Acende uma vela branca pra ele, tá? Se tua casa trabalhar com vela colorida, tá? Então é isso, meus irmãos. Em caso de novas dúvidas, eu fico totalmente à disposição. Deixa nos comentários. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, curte, compartilha, dá sua opinião pra gente, é muito importante, dá um norte aqui no nosso trabalho. Tá bom, meus irmãos? Meu muito obrigado pra quem ficou aqui até agora. Desculpa um vídeo tão longo. Meu axé, meu saravá e um grande, grande, grande abraço. Tchau, gente. Eu fiquei esperando o seu tchau. Um abraço.